crianças! Tudo bem? Olha só, tem uma pergunta para fazer para vocês. Quem de vocês já ouviu um animal falar? Ninguém nunca ouviu, né? Mas a palavra de Deus nos conta de um animal que falou. Que animal que é esse? E não pode ser mentira, porque a palavra de Deus, ela é 100% a verdade, porque ela é a palavra de Deus e ela nunca mente. Então, eu vou trazer para vocês aqui, lá no livro de Números, no capítulo 22, vai contar sobre um rei que se chamava Balaque. Esse rei estava super com medo do povo israelita que estava se aproximando da cidade dele, da cidade de Moabe. E esse povo estava vencendo todas as guerras que eles enfrentavam, estavam vencendo todas porque eram um povo muito numerosos. E esse povo, os israelitas, estavam chegando ali e ele ficou apavorado, porque ele sabia que com aquele povo tinha algo especial. E ele ficou pensando, o que é que eu vou fazer? E ele lembrou, Balaque lembrou que tinha Balaão. Balaão, ele era um profeta. Ele era um profeta de Deus, mas já fazia um tempo que Deus não estava falando com ele, porque ele andou fazendo umas coisas feias, sabe? O pecado, aquele que nos afasta de Deus. Pois é. Mas o Balaque mandou alguns mensageiros atrás de Balaão e mandou entregar para ele alguns dinheiro, falando que se ele fosse lá e amaldiçoasse aquele povo, que daria para ele dinheiro. E assim ele foi. E ele foi lá e ele falou que primeiro ele ia orar para ver o que Deus dizia. E ele orou a Deus e Deus falou que não era para ele amaldiçoar aquele povo. E os mensageiros voltaram, falaram para Balaque que Balaão não aceitou a oferta dele, não aceitou o dinheiro que ele tinha dado. E Balaque ficou nervoso e falou, volta lá e oferece mais dinheiro para ele. E assim eles foram. E ele mandou ele lá e oferecer mais dinheiro para Balaão. E Balaão falou assim que ele ia orar e que ele ia ver o que Deus falava. E Deus falou para ele, você vá, mas você não fale nada que eu não te disser. E ele mandou o pessoal repousar, aquelas pessoas, e no outro dia de manhã ele foi. Ele foi, pegou a sua jumentinha e foi ao encontro de Balaque. No caminho, aquela jumentinha viu um anjo que se aproximou deles. E aquele anjo estava com uma espada desembaiada. E aquele jumentinho desviou do caminho. Muito assustado, ele desviou do caminho. E Balaque ficou nervoso, pegou ali. E sabe o que o Balaque fez? Começou a bater naquela jumentinha, porque ele tinha desviado do caminho. E mais uma vez, ele mudou a direção e o anjo apareceu de novo para aquela jumentinha. E o jumentinho via e o jumentinho ficava super assustado porque o anjo estava com aquela espada. E o jumentinho mudou de novo de caminho. E Balaque mais uma vez pegou ali e bateu de novo naquela jumentinha. E ele fez isso por 3 vezes, porque não tinha mais espaço para onde ele voltar. Ele voltou ali perto de umas vinhas, o lugar onde plantava as uvas, e Balaão machucou a sua perna. E ele ficou muito furioso. Por que ele estava mudando
a rota, mudando de caminho. Por que ele estava fazendo isso? Balaão não estava enxergando o anjo, que o anjo era o Senhor Deus que estava enviando. E naquela hora que ele estava reclamando com a jumentinha, sabe o que aconteceu? A jumentinha falou assim: por que você está me batendo? A jumentinha falou e o Balaão respondeu de imediato: você está mudando o caminho, por que você está fazendo isso? Você está me tirando. Ficou bravo com ele. E naquela hora que ele estava falando com a jumenta, o Senhor Deus abriu seus olhos e ele viu o anjo. E aquele anjo falou para ele: você está batendo no seu jumento? Ele só fez isso porque ele estava me enxergando, ele estava me vendo. Ele estava me vendo e ele sabia que eu tinha uma mensagem para você. Eu tinha uma mensagem e essa mensagem é uma mensagem de Deus. Você não percebe que Deus não quer que você vá? Que Deus não quer que você vá até o Balaque amaldiçoar aquele povo? Arrependa-se. E assim, crianças, aquele anjo falou tudo o que Deus estava falando, que Deus estava achando de tudo aquilo. E Balaão, ele entendeu a mensagem de Deus. E Balaão falou assim: então eu vou voltar, eu não vou. Ele falou assim: não, pode ir, você vai lá, mas você não vai amaldiçoar aquele povo. Você não vai amaldiçoar, porque aquele povo é o povo de Deus. E Balaão foi até Balaque. Chegando lá, ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu e ele abençoou aquele povo. E aquele povo foi muito bem abençoado. Então, crianças, o que nós aprendemos com essa história? O que nós aprendemos com Balaão? Com essa jumenta que falou? Sabe o que nós aprendemos? Nós aprendemos é que quando Deus diz algo para nós, nós não podemos insistir. Quando Deus fala é porque Deus, ele conhece. Deus, ele é sabedor de todas as coisas. O nosso Deus, ele nos conhece e ele sabe aquilo que vai acontecer. Então, quando Deus fala algo para nós, nós temos que acreditar e confiar e não desobedecer ao Senhor. Outra lição que nós aprendemos é que dinheiro nenhum, se esse dinheiro for para desobedecer o nosso Deus, nada disso vale a pena. Nada disso, independente de valor, se for para desobedecermos ao Senhor, se não for para adorar a Ele, não vale a pena. Então, que nós possamos estar no centro da vontade do nosso Deus e adorar a Deus através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Amém? Um beijo, fica com Deus, fica com essa palavra e até domingo que vem. Tchau!